prestes a sentar com o Vina Aguiar. Na bio dele, ele se define como alguém que é bobo, gosta de K-pop e joga Magic. Mas de bobo, o Vina não tem nada. A gente fala muito sobre os dilemas das redes. Todos esses debates, esses diálogos, eles sempre tiram a agência de nós enquanto consumidores de conteúdo também. O seu feed, ele é em grande parte construído por você também. Ele é um criador de conteúdo que consegue fazer a audiência dele converter uma das coisas mais difíceis da economia da atenção, que é levar as pessoas para um espaço, um evento físico e presencial. E a gente sempre fala, número, seguidor, KPI, mas só que no fim, pra mim, é muito sobre construção de comunidade. Ele é comediante de stand-up e a forma que ele lota e esgota os shows dele é gastando mais de 20 horas por semana produzindo conteúdo para as redes sociais. Eu sempre penso nisso. Quantas pessoas você assiste quase que diariamente no seu feed, mas você não segue? Porque você aperta para outra pessoa, mas você não aperta para aquela pessoa. Essa pergunta é muito boa. Eu sou Rafa Velar, fundador e CEO da Brand Lovers e Creator, e esse é mais um episódio do Creator Mode. Vina, você trabalha com dois temas bem diferentes, né? Tem uma parte de jogos, tabuleiro, Magic, enfim, uma série de outras coisas, e do outro lado, K-pop. E além disso, eu acho que você tem uma das missões mais difíceis da era digital, que é tirar as pessoas do sofá de casa para ir assistir a tua comédia, para ir assistir a tua arte dentro de espaços físicos, né? De teatros e etc. E eu quero explorar muito essa interseção da conexão entre o que o digital abre de possibilidades para alguém que depois tem uma carreira e um objetivo que precisa estar dentro de experiências presenciais com as pessoas. Mas antes eu queria começar explorando uma pergunta que é: por que você começou a produzir conteúdo e como isso se correlaciona com os teus objetivos de carreira? Eu sempre falo que as minhas pautas são todas as vozes da minha cabeça, né? Eu dou vozes para todas as vozes da minha cabeça, então tem uma coisa que é falar sobre K-pop, eu falo sobre K-pop, tem outra coisa que é falar sobre Magic, eu falo sobre Magic. Então, isso são paixões tuas? São, eu acho que, pra mim só faz sentido produzir no ritmo que eu entendi que precisa produzir, se for uma parada que faz sentido com quem eu sou, sabe? Eu acho que essa é uma grande coisa que eu tenho. Mas eu acho que o que me fez dar o start, assim, de vamos produzir conteúdo, eu tenho que estar na internet, ter presença na internet, é o stand-up, assim. O stand-up hoje, não tem como desvincular o stand-up brasileiro da internet. Eles são coisas muito unidas, assim, que cresceram juntas e, todos os comediantes que a gente conhece hoje, eles vieram da internet. Seja lá atrás, quando a galera postava vídeo no Facebook, sabe? Na época dos dinossauros, os incas e os maias assistindo os vídeos no Facebook. Mas sim, comediantes que postavam no Facebook hoje são os caras da cena que são referência, saca? Interessante. Então não dá pra desvincular as duas coisas. Produzir pra internet faz parte do nosso trabalho. Que agora, ouvindo você falar, pra mim é muito lógico. Também a gente tava até batendo um papo aqui antes do papel dessa interseção. Mas assim, eu acho que até maior que isso, né? Qualquer área. Você pega a médica dermatologista que tá arrebentando aqui em São Paulo. Cara, você volta 3, 4 anos atrás, ela começou como um reloginho a publicar conteúdo na internet e isso abriu oportunidade. Você pega a academia que tá bombando e por algum motivo ela tem uma presença muito forte na internet, seja ela mesma ou através dos influenciadores. Então, eu acho que é um insight interessante. Agora, pegando um ponto que você falou, que esse papel do o que você fala ser muito autêntico pra você. Você quase que colocar a tua verdade pra fora. Por que você acha que isso é importante para alguém que está ouvindo a gente? As milhares de pessoas que vão ouvir a gente estão decidindo se produz nesse nicho, se muda para lá, o que é mais estratégico, mas também como é que isso contrasta com o que ele tem dentro ou ela tem dentro. Como é que você pensa sobre isso? Cara, eu vou ser muito sincero. Eu vou ser muito, muito sincero. Tem uma coisa que eu tenho uma coisa dentro de mim que se eu sei que eu vou fazer uma coisa que é insuportável, eu vou fazer da melhor maneira pra mim. Eu tenho que fazer de um jeito que se torne suportável pra mim. E o ritmo que a internet demanda que você produza conteúdo é muito intenso. E não dá pra mentir isso. Não dá pra falar, gente, é uma vida linda. Ainda mais, você falou, um médico, não sei o que, você tem uma outra vida e você ainda tem que produzir pra internet. Então, acho que é importante que você faça alguma coisa que seja autêntica e comunique com você,
porque isso vai facilitar a sua produção diária, sabe? Você tem que... Porque não adianta eu falar, não, tem que postar de tal jeito, você tem que seguir as tendências. Já pegou... vai ficar super datado, mas tipo... Já pegou o morango do amor, galera? Sabe? Uma parada assim? Ah, não, tem que fazer o vídeo do morango. Eu acho que eu vou até fazer um vídeo do morango agora. Vai ficar... Lembrou agora. É, mas tipo... Você tem que fazer uma parada que seja autêntica, porque você tem que produzir bastante. Então, tem que ser uma coisa que se torne muito natural para você continuar produzindo. E eu acho que também, querendo ou não, a gente está construindo comunidade, né? Eu acho que é muito louco que a gente sempre fala desse negócio de internet e a gente sempre fala, pô, número, seguidor, KPI, mas só que no fim, para mim, é muito sobre construção de comunidade. Quem são as pessoas que estão chegando? Porque pode chegar uma galera, eu posto um vídeo que muitas vezes não tem nada a ver comigo. Chega uma galera, que nem você falou, eu preciso que essa galera vá no meu show. Chega uma galera que não tem nada a ver comigo, como é que eu vou convencer essa pessoa a sair de casa pra me ver no palco 1 hora falando sobre K-pop e Magic the Gathering, entendeu? E sobre meu pai ter me abandonado na infância. Também tem uma parte muito legal sobre isso. Mas eu acho que é super importante que você faça coisas que fazem sentido com você, porque você vai ter que continuar se comunicando com essa galera. Cara, 2 ideias que você colocou aqui que pra mim são muito importantes e eu queria tentar exemplificar o insight. E acho que você trouxe no aspecto do conteúdo, mas eu vivi isso em outras coisas na minha carreira, né? Eu fundei diferentes empresas ao longo da minha vida e eu acho que uma das coisas que me ajudou a dar certo foi que o trabalho pra mim nunca pareceu trabalho. Uhum. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu não só gostava do que eu estava fazendo, eu me divertia fazendo, e por isso, naturalmente, quando ficava difícil, eu era inclinado a fazer mesmo assim. E, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que tinha alguém que estava competindo comigo naquele setor, naquela indústria, e onde, cara, o trabalho para essa pessoa era pesado. Sim. Falar sobre aquilo, fazer aquilo era difícil. Cara, quando você joga pro médio e longo prazo isso, chuta quem você acha que vai performar melhor. Sim. Então, acho que essa ideia de você alinhar coisas que você gosta, que é o que você falou, com o que você vai produzir, me parece interessante. E a segunda coisa que eu peguei aqui também, que foi quando você falou sobre... Caramba, o que você tocou? Esqueci agora. Comunidade. Essa é uma outra ideia muito forte. Olha que interessante. Você já leu o meu pensamento aqui. Além de stand-up, também é leitor de mente. Mas é comunidade, que é essa coisa dos números, né? Eu vejo tanta gente começando e apaixonada pelo número. Eu quero bater 100 mil seguidores. Sim. Eu quero bater 10 mil seguidores. Cara, 10 mil seguidores, 100 mil seguidores do público errado não é nada. É Sim. 1000 vezes melhor você ter 1000 fãs apaixonados por você. Sim. Do que você ter 100 mil pessoas com uma relação mais fraca, né? Sim, total. Então, cara, eu adorei que você começou por esses 2 temas. Total, eu vejo muito... Porque é isso, a comédia e essa coisa do stand-up, você vê muita gente também obcecado pelos números, né? Tipo, eu preciso... fulano bateu tanto, ciclano bateu tanto e tudo mais, só que nada disso vai adiantar. Não enche show. Não enche show, tá ligado? E aí pra que eu vou... Eu acho que todo mundo que cria conteúdo sabe que a gente tá... Porque todo mundo que olha de fora vê o crescimento, né? Sim. Mas a gente que vê as tabelas, assim, a gente sabe que a gente tá ganhando e perdendo seguidor o tempo todo. O público, ele tá sempre se filtrando, sabe? Então tem uma galera que chega e fala, pô, acho que esse cara não é o conteúdo pra mim. E vai embora. E tudo bem, tá ligado? É sobre, tipo, tem que ser uma galera que eu consigo continuar me comunicando e tem que ser uma galera que gosta de mim, sabe? Perfeito. Porque senão, pô, se eu quiser uma massa de haters, pra que eu quero isso, sabe? Pra ter mais estresse na minha vida? Nunca. Eu não tenho nenhuma vontade disso. Não, e essa ideia é mais fácil você entender ela com a gente falando do que depois você fazer na prática, né? Porque na hora que um Reels teu bate 1 milhão de views, Sim. Você fica feliz. Pô, é incrível. Parece incrível naquele primeiro momento. Mas essa segunda pergunta que é, esses 100 mil, esse 1 milhão de views aqui, são das pessoas que eu quero ter? Sim. Porque senão, pro ego é uma beleza, pro bolso não mexe em nada. Sim, sim. Porque depois você não consegue, o seu... Porque é engraçado, eu tô percebendo que tem algumas coisas que eu traduzo pro conteúdo, mas que na comédia
A gente sempre fala que você não é tão ruim quanto o seu pior show, mas você não é tão bom quanto o seu melhor show. Interessante. Saca? O que isso significa? Porque, tipo assim, cara, tem shows que você sobe e você sente um deus da comédia, sabe? Tipo assim, você fala qualquer coisa e as pessoas estão alegres e contentes, elas dão risada, você sai. É lindo pro ego. Tipo, tem poucas coisas mais incríveis pro ego do que um monte de gente dando risada de qualquer coisa que você fala. Ainda mais É incrível. centenas ou milhares de pessoas. Né? É ótimo. Milhares ainda não cheguei, mas vamos, galera, por favor. Não tenho dúvida que vai chegar. mas também tem shows, tipo, quando você tá começando, principalmente, que é um público muito que não tá ali pra te ver, tem shows que você fala e é jogar uma pedra no vazio, assim, seja nada, silêncio. E aí é isso, se você vai se balizar pela coisa que deu ruim, você não segue. A sua moral lá pra baixo. Exato, você não segue. Mas se você se baliza pela parada que deu muito boa, também é um parâmetro fora da realidade. Porque, tipo, sei lá, eu entendo alguns rios meus que bateram muito, assim, tipo, eu tenho um rio sobre Fórmula 1, que eu levantei do meu sofá e fiz um comentário sobre Fórmula 1, eu acho que bateu 4 milhões, 5 milhões de views, só que eu sei que aquilo não é o meu parâmetro, ele não é o meu conteúdo, porque eu gosto de Fórmula 1, mas eu não falo tanto sobre Fórmula 1, sabe? E eu também sei que, tipo, foi uma coisa que rolou ali. E é legal que você tenha isso. É legal que você também tenha esses hits assim. Mas não vai ser todo dia. Mas não vai ser todo dia. Pessoal, Rafa Velar na área aqui, interrompendo essa conversa cheia de insights para pedir um favor. Se você tá curtindo esse episódio, ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar em ainda mais pessoas, desbloqueando a tela do seu celular e avaliando o podcast com 5 estrelas. Tamo junto. Vamos voltar pro episódio. Super interessante. E falando, você acabou de trazer o exemplo da Fórmula 1, que você subiu, fez um comentário, provavelmente extremamente engraçado. Entendendo onde você atua. Mas assim, pegando esse fato que você acabou de me falar, que você no teu sofá da tua casa tem uma ideia, faz um vídeo e a sua cara aparece para 5 milhões de pessoas. Dá hoje para você ser um artista de stand-up e não produzir conteúdo na internet e não ter esse canal que faça as pessoas te conhecerem? Eu acho muito difícil. É muito, muito, muito difícil, assim. Eu diria impossível quase, porque realmente porque não é uma coisa de agora, primeira coisa, não é inventaram o Reels, acabou a comédia stand-up, agora todo mundo tem que postar. Não. Como eu disse, lá do Facebook, você tinha comediantes que postavam, depois você teve no YouTube também muitos comediantes que vieram, que a gente conhece hoje, que são pessoas que postavam muito no YouTube. Perfeito. Então, é uma coisa que já é histórica da comédia brasileira. A comédia brasileira, ela se fundamentou muito junto com a criação da internet, sabe? Então, é uma coisa que não dá para desvincular uma coisa da outra. Então, acho que a única coisa que mudou é o formato mesmo. Então, se antes a gente fazia vídeos longos, fazia vídeo de 5, 10, 15 minutos pro YouTube, hoje a gente tá fazendo vídeos curtos pra internet, sabe? Então, não dá. E muitas pessoas... Assim, por um lado, isso é ruim, porque é muito difícil produzir conteúdo pra internet. Não é esse vídeo que eu consigo pro conteúdo de stand-up pra internet. Não dá pra eu levantar do meu sofá e produzir um stand-up pra internet assim. Mas, porque você tem que ir num show que esteja com uma gravação legal, que é impressionante o como as pessoas têm dificuldade de gravar uma pessoa em pé no palco aqui no Brasil. É impressionante. Você tem que ir num show bom, a gravação tem que estar boa, a piada que você escreveu, muitas vezes você está fazendo ali pela primeira, segunda vez, ela tem que estar refinada, você tem que chegar em casa, editar. Então, esse tipo de conteúdo são muitas etapas. Por isso que eu mesclo o conteúdo do meu stand-up
com o conteúdo de que eu levanto, vou lá, faço uma parada engraçada e posto. Claro. Porque você tem que ter essas duas frentes hoje em dia, sabe? Até porque é uma estratégia inteligente, né? Porque você tem um conteúdo que faz as pessoas te conhecerem, ele é mais adaptado pra internet, ele tem mais cara de internet, e a pessoa, pô, que cara engraçado, quem é essa pessoa? Sim. Aí quando ele clica, ele automaticamente já vê no teu perfil que você faz shows e que a pessoa pode ter mais disso, cara, se ela quiser, comprando o ingresso pra estar contigo, né? Sim. Super interessante. E uma pergunta mais pessoal. Você já era essa pessoa extremamente engraçada na tua turma de amigos? Ou isso é uma técnica igual ir pra academia para aumentar o peso do supino? Eu sempre fiz uma técnica. Assim, eu sempre fui engraçadinho. Sempre fui uma pessoa engraçada. Acho que, novamente, o abandono parental faz milagres por você. Não, brincadeira, te amo, pai. Mas eu sempre fui engraçado. Mas eu nunca fui o cara engraçado. Porque muitas pessoas que querem começar a fazer stand-up falam assim, não, mas é que, todos os meus amigos falam que eu sou muito engraçado. Às vezes eu penso, se eu fizesse stand-up, eu tenho uma história boa e tal. Só que não é sobre você ser a pessoa engraçada no seu grupo de amigos. Porque o seu grupo de amigos, ele conhece você, ele gosta de você. Todo mundo tá feliz de te ver, eles estão mais propensos a dar risada. A técnica tá em como você vai fazer um bando de desconhecidos, muitas vezes, que não sabem quem você é. Muitas vezes tem shows que a gente vai fazer que a pessoa não tá lá pra me assistir, tá lá pra assistir o comediante que vai entrar depois de mim, sabe? É como você vai fazer aquelas pessoas darem risada. E isso é muita técnica, isso é muito trabalho, isso é muito... Você vai lá, escreve o texto, refina o texto, isso não funcionou, isso funcionou, como é que eu melhoro? Interessante. Então é muita técnica. Assim, e o paralelo com criação de conteúdo? Você acabou de bater 100 mil seguidores, ou bateu recentemente, inclusive. Claramente você sabe fazer. Tem muita gente aqui sonhando com um marco desse. Conteúdo você já era bom de cara? Ou você precisou melhorar e aprender como criar e refinar a sua técnica também? Eu acho que tem um refinamento. Tem um refinamento, sim, do tipo... Mas eu acho que é um refinamento diferente. Eu não diria que é tão técnico. Eu acho que porque tem muitas pessoas que quando elas partem para o conteúdo, elas vão muito para coisa técnica, né? Então, quer ter um visual bonito, quer ter uma coisa na edição específica. Eu acho que o conteúdo é muito sobre você, pelo menos foi para mim, muito encontrar a minha maneira de fazer. E isso é você... E gravando, testando, assim tá mais legal, assim funciona melhor, esse gancho funciona melhor, porque eu acho que muita gente vai tentar te passar uma senha, do tipo, tá bom. O conteúdo se faz dessa maneira, você tem que ter o gancho de tal jeito e tudo mais. E essas coisas são interessantes de ter na cabeça, mas só que eu acho que é mais sobre como você adapta todas essas coisas que estão falando para você fazer, para o que você faz e conseguir fazer e que faz sentido, sempre pensando na consistência e para você manter de uma maneira consistente, sabe? Interessante. E falando do outro lado, da conexão entre o conteúdo e o palco, o que você cria para a internet, a piada que você testou da Fórmula 1, te ajuda depois a levar isso para uma experiência presencial? Eu acho que não exatamente texto. Então, o texto que eu faço na internet, fazer o texto... Tem que ter uma adaptação, tem que ser muito diferente. Mas eu acho que tem uma questão sobre o público que vai também permite que você faça novas piadas. Então, por exemplo, essa coisa que eu falo sobre K-pop. Eu realmente gosto de K-pop e foi o que você falou, o algoritmo ele vai muito formando as coisas que a gente vai consumindo. Então, eu sempre gostei muito de K-pop e aí o algoritmo começou a me mostrar mais e pouco a pouco eu fui entendendo mais sobre o mundo, assim, do K-pop e isso agrega um monte de referência na sua cabeça. Só que é muito difícil, às vezes, você conseguir fazer uma piada sobre um recorte tão específico quanto K-pop para um público de pessoas que não entendem. Você tem que passar por muitas etapas de explicar, ou você fica muito numa coisa introdutória, sabe? Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu que é o Deco, que ele mora comigo, também é comediante stand-up, e ele é um comediante totalmente no recorte umbandista. E hoje ele consegue fazer, como o público que vai assistir ele é em grande parte umbandistas, exato, ele consegue fazer piadas com temas de umbanda muito mais profundas, exato. Então, o que você constrói, o público que se constrói na internet, quando ele começa a aparecer no seu show, permite que você vá aprofundando e verticalizando em alguns assuntos.
Eu acho que isso é o principal, assim, que eu sinto. Interessante. E aí é uma lição, mais uma vez, nessa coisa de ter a audiência certa, né? E acho que esse é um insight que, mais uma vez, eu queria fazer o pessoal que está ouvindo a gente refletir, porque isso vale para qualquer nicho. Sim. Se você é um médico e você está falando sobre performance e saúde, chuta quem vai aparecer no teu consultório. Uhum. Se você é um criador de conteúdo para um nicho de cuidados para a pele e você está criando conteúdo nesse tema, chuta que a audiência tem potencial comercial para você. Sim. Nesse sentido, né? E mais do que isso, eu acho que, por exemplo, dentro dessas profissões que você falou, se você pega o cara do esporte também, existem várias linhas diferentes de como você vai falar para a pessoa cuidar da saúde dela, como ela vai fazer o exercício. Você tem que fazer a linha que você acredita. Porque se você você falar sobre outra coisa, mas essa não é a linha que você acredita, quando esse público sobre o que você falou chegar, e ele falar, e aí, me dá o serviço, qual serviço você vai me oferecer? Ela não vai encontrar. Porque não é o que você acredita, sabe? Então você tem que ter, dentro até mesmo dessas profissões, saber muito bem o que você está falando, porque está comunicando algo às pessoas, quando elas chegarem, elas vão querer algo. Tem expectativa. Exatamente, você tem que cumprir as expectativas dela. E pegando esse gancho, com base nessa conversa toda que a gente teve nos últimos 5 minutos e aprofundando nesse fio aqui, como é que você então decide o que você vai postar e por quê? O que é o teu processo estratégico, criativo aqui para um vídeo, para um Reels, para uma foto e parar no teu perfil, dado que tem todas essas consequências secundárias que a gente acabou de debater, né? Eu sou extremamente caótico, por outro lado. Eu tenho essa questão. Porque, novamente, para mim é um pouco disciplina. É sobre a consistência. Então, muitas vezes... Mas só para você usar na tua resposta, você não acredita que nesse teu caos você sabe o que você está fazendo? Sim. Né? Isso só não está num Excel de um analista da McKinsey. Exato. Para ser uma fórmula matemática. Sim. Mas no seu caos, o que é a intenção por trás, né? Sim, no meu caos, eu sei quais são os temas que eu quero abordar. No meu caos, eu sei as coisas que estão sendo ditas por aí. São as referências que você vê dos micromundos que você habita. Sim. Então, tipo, por exemplo, uma coisa boba, assim, Magic. Vai rolar uma coisa... Magic tem coleções que são lançadas com uma certa frequência. Então, você sabe do tipo, vai lançar uma coleção? Vamos falar sobre isso. Então, minimamente, eu me balizo sobre... Você tem que saber o mundo, se atualizar sobre as coisas também que estão acontecendo. Sim. Então, eu acho que dentro do meu caos, na verdade, dessa disciplina que eu criei, de criar todo dia um vídeo, de fazer constantemente da minha maneira, eu sei as pautas que eu quero abordar, eu sei as pautas que pegam mais pro meu público, e eu sei as pautas também que estão rolando no mundo, sabe? E eu dificilmente vou divergir disso, sabe? Eu não vou trazer uma coisa do mais absoluto nada, só porque, isso é trend, então isso é importante. Se eu não conseguir pegando o exemplo de novo do Morango do Amor, se eu não conseguir pegar isso e dar o meu twist, a minha parada sobre aquilo, eu não vou fazer, eu não tenho por que fazer, sabe? Interessante. Agora, você pode operar no seu caos, eu tô mais próximo do analista da McKinsey. Então olha que interessante, do que você falou aqui, eu desenhei um framework. Tá. Vamos lá. Se a gente desenhasse um gráfico com interseção entre 3 círculos aqui, vê se eu tô correto. Um dos círculos aqui seria o que está acontecendo agora. Tá. Você deu o exemplo da coleção de Magic que está sendo lançada. Uhum. O segundo círculo que você comentou foi o que você precisa falar sobre, o que você precisa estar postando. Então são as suas agendas, as suas pautas, coisas onde você quer ser conhecido, reconhecido ou que você precisa divulgar. E a terceira é o interesse do teu público, o que o teu público quer consumir, o que ele gosta ou o que tá acontecendo no teu micromundo ali, né? Então você tem uma combinação entre o que você acredita que as pessoas vão querer ver, o que tá acontecendo agora e o que você precisa divulgar. E quando isso encaixa nas 3 coisas, você vai lá e posta.
Menino, isso é muito bom, você deveria trabalhar com isso. Não, achei super interessante. E acho que vira um método para quem tá ouvindo a gente, talvez decidir o que são oportunidades de ouro para trabalhar, né? Sim. Olha que interessante. Organizei seu caos. Nossa. Oh. Olha só. E quem tá ouvindo quem não tá vendo no vídeo, eu desenhei de fato. Então eu tô tipo... o desenho tá feito. Falei, caraca, não é que dá pra organizar? Não, mas super legal. Mas pegando aqui, e acho que daqui tem um tema que a gente não explorou ainda. Que você falou assim, puta, eu conheço a minha audiência, eu conheço o que o meu público vai ressoar, eu já tenho essa sensibilidade. 2 perguntas. Número 1, como alguém que tá ouvindo a gente pode chegar nesse mesmo lugar de conhecer o seu público, conhecer as pessoas que te seguem? No limite, acho que isso é sobre entender por que aquela pessoa escolheu te seguir, né? E número 2, no seu caso específico, por que as pessoas te seguem e por que elas estão lá? Eu acho que muito de você entender quem te segue é mudar essa mentalidade do número, né? Beleza, eu tenho 100 mil seguidores. Hoje ficou mais difícil de me comunicar, de estar em contato com essas pessoas, mas uma coisa que eu sempre gostei de fazer, por exemplo, eu respondo muito DM. Eu sou uma pessoa muito acessível na internet. Depois a gente explora isso. Eu sou uma pessoa muito acessível, às vezes até demais. Então, eu gosto de responder às pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de saber quem são as pessoas que estão me seguindo. Comentário também, tipo, a pessoa vai lá, escreve alguma coisa. É porque, como a gente está nesse mundo realmente da economia da atenção, tem várias coisas que são, que para nós, a gente vai fazendo automaticamente, né? Então, você vai vendo um monte de vídeo, né? Aí, de repente, você parou e você deu um like no vídeo. Mas quantos são os vídeos que você vai lá e deixa um comentário, saca? São poucos. Então, é um tempo que a pessoa colocou ali, sabe? Então, eu vou lá, eu comento, eu respondo, eu tento entender o que as pessoas estão comentando, eu tento entender o que as pessoas estão respondendo os meus stories, eu tento entender o que as pessoas estão fazendo ali, sabe? Por que elas estão se comunicando comigo? Qual o vínculo que a gente está desenvolvendo, sabe? É claro que isso é até um pouco triste, né? Porque eu acho que hoje a gente não criou ainda uma ferramenta mesmo da própria internet de como se comunicar de maneira massiva, mas ao mesmo tempo individual. Então, como é que eu consigo falar individualmente com todas essas pessoas? É muito difícil isso. No começo é uma coisa que é fácil, quando você bate os 100 mil, 200 mil, meio milhão, 1 milhão, se torna impossível. Exato. Mas eu gosto sempre de lembrar e voltar a isso, que você não está só crescendo na internet, você está construindo uma comunidade. Você está construindo uma comunidade de pessoas que está lá porque gosta de você. E isso muitas vezes tipo, não é que você tem que ficar também servindo essas pessoas. Às vezes você tem que, por exemplo, eu não gosto, tem muitas pessoas que dão em cima de mim de uma maneira meio esquisita, e é normal, faz parte da internet. Conta a mais engraçada que você Cara, lembrar. Teve uma pessoa que ela virou pra mim e falou assim, se eu for no seu show, você me dá um beijo no final. E aí, direto. E aí o que eu sempre faço? Eu printo essas mensagens e eu faço alguma piada com isso, mas também é uma maneira educativa de falar, galera, não para com isso, assim, entendeu? Sim. Porque você vai dar em cima de pessoas que você não sabe que eu sou. A gente, por mais que tenha essa relação, é uma relação completamente parasocial. Aí eu fiz alguns stories zoando, tipo, pô, gente, R$30 e vocês querem um beijo? Não, pelo amor de Deus. Paga mais, né? Paga mais, pelo menos, né? Faz um investimento, sabe? Então eu acho que é sobre você também ir educando essas pessoas e mostrando, isso é o que eu gosto, isso é o que eu não gosto, isso é o que eu faço, isso é o que eu não faço, e entendendo e trocando ideia com essas pessoas, porque, tipo, é isso. Se a pessoa tá lá no meu Instagram, nas minhas redes, só pra dar em cima de mim, aqui não é o lugar, cara. Você pode ir embora. E aí você vai construindo uma comunidade que faz mais sentido com você. Interessante. Um comentário que você fez aqui, que você é muito ativo nesse combate 1 para 1 ali nas suas DMs, nos comentários. Esse insight, pra mim, talvez seja imbatível para quem tá querendo construir uma audiência.
eu, assim como várias das pessoas que estão ouvindo a gente, e como você também, algum dia a gente começou, né? Hoje em dia, se você somar as minhas redes sociais, eu tenho, sei lá, 500 mil de seguidores. Eu já tive 2.000, eu já tive 1.000, eu já tive 700. Cara, no início, eu investia tanto tempo nas minhas DMs. Eu investia tanto tempo nos meus comentários. Hoje em dia é impossível. Assim, nesses 20 minutos que a gente tá conversando, chegaram 100 DMs aqui. Mas eu ainda invisto algum tempo. Sim. E você colocou duas coisas que eu não queria que as pessoas passassem batido. A primeira é a quantidade de informação e insight que isso te dá sobre o porquê as pessoas te seguem, o que você tá fazendo que tá mexendo, seja com o racional ou o emocional das pessoas que estão ali. E número 2, o poder disso construir laços um pouco mais fortes para você justamente se aproximar daqueles 1.000 fãs apaixonados ao invés dos 100 mil meio vazios e que você não tem muita influência naquela massa, por mais que o número 100 mil faça você se sentir bem, quando você abre o Instagram e olha, pô, tenho 100 mil seguidores, mas você não consegue manobrar essas pessoas para lugar nenhum. Então esse insight da profundidade do relacionamento através das DMs, dos comentários, cara, eu acho que isso é uma coisa massiva que as pessoas deveriam prestar mais atenção. E eu acho que para nós que somos da comédia, tem um outro fator que quando a gente vai fazer show, a gente tá em contato com as pessoas vêm falar com a gente. Pô, eu vou num evento, muitas vezes, as pessoas falam comigo. E tem uma coisa muito legal que acontece, sei lá, chegou a gente e falou assim, cara, eu acho muito engraçado, porque pro meu marido aparecem os seus conteúdos de Magic, porque ele joga Magic, mas pra mim aparecem as coisas de K-pop, porque eu gosto de K-pop. Então você começa a entender realmente quem são as pessoas que estão seguindo e por que elas estão lá. No fim é isso, nós somos comunicadores, tem o número, tem todas essas coisas, mas são 100 mil pessoas, de alguma forma. Se a gente quisesse só número, tem gente que tá enchendo de bot. E aí? E isso faz o quê? Não faz nada. Perfeito. E por acaso, o Rafa é fã de stand-up. E além disso, é fã de stand-up também nos Estados Unidos, além da cena brasileira, que é excepcional. Quando você fala de stand-up, eu acredito que o grande benchmark a ser seguido é os Estados Unidos, né? A comédia nos Estados Unidos está num nível, assim, que as pessoas lotam estádios com 50 mil pessoas, com 60 mil pessoas, assim, é impressionante. Sim. O que você acha que dá para aprender com os Estados Unidos sobre técnicas de como crescer na internet e como traduzir isso em resultados de negócio para a tua carreira como comediante? Sendo muito sincero, eu acho que, pensando na internet, a gente do Brasil dá um pau nos Estados Unidos. Eu acho que, sem brincadeira, o histórico e o conhecimento que a cena de stand-up brasileiro tem de internet é ímpar. Os Estados Unidos, quando você fala sobre comédia stand-up, é os Estados Unidos, sem dúvida. É um formato muito antigo lá, eles têm histórico, eles têm peso, eles têm comediantes, tipo assim, carreiras que a pessoa já brilhou e já faleceu, assim, entendeu? Eu tenho, sei lá, o Richard Pryor, que era um cara que estava fazendo muito sucesso há anos atrás. O cara fundou muitas coisas no stand-up, sabe? Ao mesmo tempo você tem um Kevin Hart que tá em Hollywood e que a principal carreira dele, na verdade, é stand-up, é comédia, né? Então, e também tem isso, é uma cena que ela é muito capilarizada dentro das outras artes. Então, você começa como um comediante stand-up, de repente você tá aparecendo num Tonight Show, aí de repente do Tonight Show você tá aparecendo num cinema. Então, é uma cena que ela tem muitas vazões. A do Brasil, ela é bem menor e ela não tem tudo isso. Tipo, muitas vezes, que nem a gente falou, tem muitos comediantes stand-up que estão fazendo uma carreira tão grande ou tão bonita quanto comediantes americanos. Mas a gente não sabe. Porque é uma cena que não se fala na TV, a gente não vê os comediantes indo do stand-up pra TV. Agora começou a aparecer isso, por exemplo, tem o programa da Globo agora, o Aberto ao Público, que é um programa depois do Fantástico, que é com comediante stand-up. Então, comediante stand-up indo pra TV. Isso é muito legal, é muito bonito de ver, assim, pelo menos pra mim, que faz parte dessa carreira. Então, pensando em cena, o Brasil tem muito que aprender, o Brasil tem muito que avançar. Mas em conteúdo, a gente é
muito imbatível, porque os Estados Unidos, eles começam a apostar mais, porque antes tem muito na internet americana, o cara postando o solo dele inteiro, então eles têm, como é uma arte mais fundamentada, eles têm um pouco dessa entrega da arte, da entrega do completo, digamos assim. Que não funciona tão bem quando você vai para as plataformas. Exato. E aqui no Brasil a gente está apostando trecho de stand-up, corte, tanã, há muitos, muitos, muitos anos. Então, uma coisa que eles começaram a fazer agora, e claro, estouraram, muitos comediantes novos estouraram assim, a gente já tá fazendo isso há muito tempo. Anos. Mais uma pausa rápida aqui na conversa para te fazer um pedido. Se você chegou até aqui, se você ouviu quase até o final desse episódio, eu acredito que eu posso assumir que você tá gostando do conteúdo. Desbloqueia a tela do seu celular, faz uma avaliação 5 estrelas, deixa um comentário, deixa um like para que esse conteúdo possa chegar em ainda mais pessoas, possa ajudar ainda mais pessoas a aprender com essas conversas tão profundas e interessantes que a gente tem tido aqui. Obrigado. Super interessante. E pegando a cena brasileira, você, por exemplo, é um cara que faz shows pelo Brasil inteiro. Você já conseguiu pensar alguma estratégia para te ajudar a encher e lotar salas em lugares específicos? Por exemplo, você vai fazer um show em Salvador, você é de São Paulo. Porra, como é que você pode mexer um pouco na sua estratégia de conteúdo para que mais pessoas de Salvador, antes do show, conheçam você? Eu acho que isso pode ser muito útil para quem tem negócios locais e está ouvindo a gente, né? Então é um criador de conteúdo, mas por acaso a sua clínica, ou o seu restaurante, ou a sua barbearia, ou qualquer que seja o negócio por trás da criação de conteúdo de alguém que está ouvindo a gente, tem esse componente local. O que você já fez que deu certo? O que você já fez que não deu certo? Eu acho... Ou tudo deu errado? Essa é uma grande dificuldade que eu acho que nós do stand-up no geral nós temos, tá? Eu consigo falar sobre duas coisas. Primeiro, sobre a pessoa local. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas falando sobre stand-up especificamente, querendo ou não, nós do stand-up, nós somos muito massivos, né? A gente tá sempre jogando a rede ampla, de alguma forma. Porque como a gente tá muitas vezes... público, uma galera, quanto mais gente chegar... mais pessoas podem ir no nosso show, muitas vezes a gente está apostando na rede ampla. Mas, quando você é um criador de outro... Por exemplo, eu vejo eu trabalho também nesse nicho do Magic, né? E o nicho de RPG, Magic, essas coisas mais nerds, os criadores grandes têm 20 mil seguidores, 30 mil seguidores. Então, eles não estão pensando na rede ampla. Eles estão pensando no que vai fazer sentido com aquele público. E eu acho que o local um pouco esse mesmo raciocínio. Então, não adianta você ser um negócio local e você tá olhando para Virgínia. Você tá olhando por uma pessoa que tem, um Whindersson Nunes, que tem milhões e milhões de seguidores. Não é ele que você tem que mirar, sabe? Você tem que mirar na pessoa que faz sentido dentro do seu universo. Mas eu acho que nós do stand-up, a gente tá sempre lançando essa rede ampla e tentando pegar as pessoas. E isso é uma dificuldade, porque a gente acaba perdendo um pouco na maneira de comunicar mais diretamente com a pessoa de tal local. Interessante. E muitas vezes também tem uma dificuldade de referência, sabe? Você vê a comédia... tipo, o Nordeste. O Nordeste tem uma cultura de comédia, o Sul do país tem uma cultura de comédia diferente, e o Sudeste também. Então, é difícil você apelar para esses públicos diferentes mesmo. E, por exemplo, você acha que daria certo uma estratégia de você fazer collabs com comediantes locais daquela região pré o teu show? Já testou alguma coisa nesse sentido? Porque acho que uma das coisas que, para negócios locais, já vi dar muito certo é você pegar as pessoas que naquela região detêm a atenção das pessoas e você colaborar para trocar um pouco de audiência e até de reputação de marca com essas pessoas. Funciona, não funciona no teu caso? Tô falando que você deveria trabalhar com isso, é muito bom, cara. Realmente, anotado, eu vou fazer. Mas executa e depois me conta se deu certo. Pode deixar. É uma coisa que eu já pensei, que eu já vi outros comediantes fazerem também. Mas uma coisa que acontece bastante... Você acha que eles receberiam isso como concorrência ou eles estariam abertos? Eu acho que eles estariam abertos. A gente, na comédia, todo mundo se conhece. Essa que é a real. Todo mundo se conhece. Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu que é um comediante, mora em BH, por exemplo, que pensei nele agora, que é o Cadu Nasmar.
E o Cadu é um cara super querido, e eu acho que todo mundo tá nessa de fazer collab, assim, sabe? Então... E no final do dia, pra ele é bom também, porque depois ele vai querer abrir uma agenda em São Paulo, a sua audiência aqui talvez seja mais forte que a dele. Sim, e eu acho que é nesse sentido, a gente stand-up, a gente acaba construindo muitas pontes nesses lugares diferentes, porque é isso, tô indo pra tal lugar, como é que tá aí, você conhece algum comediante? Tem alguém que consegue abrir meu show? Você vai conhecendo as pessoas em vários lugares diferentes, sabe? Interessante. Já tem uma ideia aí para algum empreendedor de tecnologia, montar um marketplace, onde os comediantes avisam onde eles estão indo, os outros conseguem ver quem é que quer fazer collab, aceitam por ali, você pega uma comissão, a dor está latente. Caraca, sim, realmente é uma dor que tá aí para ser solucionada. E inclusive já pode gerenciar a contratação de quem abre o show também, tudo ali por dentro. Aí você quer acabar com as produtoras de stand-up do Brasil. Fica uma ideia para as produtoras também, não conheço ninguém desse setor. Mas vamos lá. E falando, cara, eu acho que foi super interessante que tudo que a gente comentou aqui gira em torno de conteúdo, né? Quanto tempo você gasta hoje produzindo conteúdo? Eu diria, diariamente, umas 4 horas, assim. Mas foi o que eu disse, tem algumas coisas que demoram menos, tem algumas coisas que literalmente... Eu e o Deco, a gente tem uma piada lá em casa que, às vezes, quando a gente faz uma coisa muito rápida, a gente levanta, olha pro outro e fala assim, trabalhei. Trabalhei. E aí a gente... Mas é interessante esse insight, porque é trabalho, né? Sim. Tem conteúdos que são muito rápidos. E realmente você não pode pensar muito do tipo, meu Deus, eu gastei muito tempo. Não. Às vezes tem coisas que são rápidas e dão certo e tá tudo bem. Mas tem outras coisas que são mais demoradas. Então, por exemplo, fazendo a média, um conteúdo do stand-up, ele demora muito tempo. Porque eu escrevi, eu fui no show, eu editei, todas essas paradas. E às vezes um conteúdo que eu faço em casa... Da Fórmula 1 ali. Ele é mais rápido. Então, nivelando, assim, eu diria que é umas 4, 3 horas por dia. Mas acho que o insight para quem tá ouvindo é muito interessante. Ou seja, isso é protagonista na tua rotina de trabalho. Sim. Isso é uma parte importante do seu dia relevante e você dedica as horas proporcionais. E acho que esse é um ponto que para mim é importante. Às vezes quem olha de fora e vê o teu sucesso, acha que você tá fazendo, 2 vezes mais do que ele ou que ela. Acha que você tá fazendo 3 vezes mais. Não só conteúdos, mas tempo investido para produzir o conteúdo certo. E o que eu aprendi na minha vida é que na maioria das vezes não é 2 vezes mais. Você tá fazendo 10 vezes mais do que alguém. Tem alguém ouvindo a gente aqui que tá investindo 20 minutos, 30 minutos para crescer suas redes sociais. Quando, na verdade... O que leva alguém até a trajetória que você tem é alguma coisa mais parecida com 3, 4 horas. Sim. E acho que esse é um insight importante e super interessante você dar esse depoimento. E eu acho que, assim, criar conteúdo tem Se eu aumento isso e tô adicionando também o tempo de, querendo ou não, responder as pessoas, trocar uma ideia com a galera, responder comentários, essas horas aumentam, né? Porque realmente eu acho que você tem o momento que você cria o conteúdo, você posta o conteúdo e aí depois você tem uma outra demanda. Relacionar com as pessoas. O relacionamento, que é importantíssimo. Perguntas mais pessoais agora. Tá. O que faz você, Vina, querer seguir alguém na internet? Cara, que pergunta excelente. Porque eu sempre me pergunto isso, sabia? Do tipo, eu sempre que alguém me segue, eu penso, caraca, o que fez a pessoa ver? Às vezes eu vejo meus vídeos e eu penso, o que fez a pessoa ver esse vídeo e falar, eu vou clicar nesse botão aqui do seguir para ver mais desse cara? Essa pergunta é muito importante. Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito boa, porque, tipo, às vezes a gente não tem a chave de... Eu sempre penso nisso. Quantas pessoas você assiste quase que diariamente no seu feed, mas você não segue. Você nunca apertou o botão. Sim. Por que você aperta para outra pessoa, mas você não aperta para aquela pessoa? O que te move? Eu acho que consistência. Então, eu vi o vídeo da pessoa várias vezes. Tem que ter uma frequência ali. E eu vi que ela é engraçada e ela captura o meu humor, principalmente. Eu sigo mais pessoas que eu acho engraçadas. Eu gosto também de pessoas talentosas. A pessoa tem algum talento. Por exemplo, eu gosto muito de seguir desenhistas.
Porque eu gosto de abrir. Isso é uma coisa também que as pessoas falam um pouco, que é a gente fala muito sobre os dilemas das redes, como as redes estão capturando, mas a gente, todos esses debates, esses diálogos, eles sempre tiram a agência de nós enquanto consumidores de conteúdo também. O seu feed, ele é em grande parte construído por você também. Claro, pelos seus hábitos de consumo. Exato. Claro. Claro, que a gente, muitas vezes, a gente não tem a gente não pega na mão e fala, eu quero esse conteúdo. Então, da mesma maneira que eu dou like nas coisas, eu dou não interessado nas coisas. Quando aparece alguma coisa que eu não quero assistir, eu falo, isso daqui eu não quero assistir. Ou seja, você hoje gerencia ativamente, você diz pra rede social, me dá mais disso, me dá menos daquilo. Eu faço 100% isso. Então, o meu raciocínio é totalmente do tipo, o que eu quero consumir. Até porque tem aquela coisa muito engraçada, né? Que muitas pessoas falam, eu acho impressionante como alguém lá da casa dele consegue vir no meu celular e me irritar. E eu falo assim, ninguém vai vir no meu celular me irritar. Então eu evito, eu tiro, tipo assim, eu vejo uma coisa que eu não quero assistir, eu falo, eu não vou assistir mais isso. Isso não. Perfeito. Então, eu acho que nós também temos essa agência do tipo, se você gosta de um criador, se você vê uma pessoa que se esforça, se você vê uma pessoa, segue ela. Porque você seguir ela, você curtir as coisas dela, você comentar, é um apoio que você não entende o quão grande que é. Interessante. Se você tivesse um superpoder, qual seria? Cara, eu pensei assim... Não pode falar, rir de piadas ruins. Não, esse já é com certeza. Eu dou muita risada de... gente, meu humor, as pessoas acham que meu humor é muito refinado. Nossa, vocês se surpreenderiam. Tem a resposta. A resposta piada que eu pensei nisso ontem. Eu gostaria muito de conseguir parar o tempo, porque toda vez que eu vou sair de casa, eu quero tirar um cochilinho. E aí eu gostaria muito de conseguir parar o tempo, aí eu cochilo, e aí eu vou e eu continuo minha vida, assim. Mas... Cara, eu acho que esse superpoder ninguém nunca pediu a Deus, cara. Cara, que é muito específico, mas, tipo assim, é tão gostoso você tirar... Sabe quando você tem um compromisso e você... Cara, aqui encaixaria um cochilinho. Você chega renovado. E você chegar renovado, é isso. É sobre chegar renovado em todos os seus compromissos. Interessante. Eu acho que a resposta verdadeira... não sei, eu gosto... O cochilo tá bom. O cochilo tá bom. O cochilo é forte. E se a sua vida virasse um livro... O que seria o título do capítulo atual? Cara. Olha, eu acho que seria tá bom, mas dá pra melhorar. Eu acho que seria 100% o nome desse capítulo. Porque assim, eu sou muito grato, eu sou muito grato, eu sou muito feliz com a vida que eu tenho. Eu olho e penso, tipo, pô, eu acho muito legal o que eu alcancei, eu acho muito legal eu consegui minimamente estar em contato com pessoas, mas, por exemplo, ainda não ganho dinheiro com internet e com a comédia. No sentido de, eu ganho dinheiro, mas não é de onde vem a minha fonte de renda mesmo. Então, eu acho que o melhorar é esse próximo passo que eu quero dar, que é o de viver exclusivamente de stand-up, exclusivamente de produção de conteúdo, exclusivamente dessa coisa que eu amo e que eu faço todos os dias. Super válido. E aqui, Vina, tem muita gente que olha pra tua trajetória e se inspira e pode aprender muita coisa. E eu acho que o grande propósito do Creator Mode é justamente ser esse lugar onde, cara, uma conversa de bar que a gente poderia estar tendo e que esses insights, esses aprendizados ficariam entre a gente. Cara, como é que a gente bota isso em cima de um microfone para que o Brasil inteiro possa ouvir? E se você, levando em conta as milhares de pessoas que estão ouvindo a gente e que talvez precisem fazer alguma coisa para destravar o potencial que tem, para tomar um risco, para ser corajoso, para enveredar pelo caminho que anos atrás você entendeu que podia fazer a diferença na tua carreira e hoje acho que o produto disso está aí.
que você falaria para uma pessoa que está nesse momento? Cara, o que você consegue passar de mensagem? Se a gente pudesse garantir que a tua mensagem fosse chegar em todos os criadores de conteúdo do Brasil, o que é uma mensagem que você divide com eles? Eu acho que é um pouco piegas, assim, mas eu acho que é muito encontra a sua voz. E nessa maneira faça uma coisa que seja genuína para você. Não faz uma parada que tá todo mundo fazendo. Não, faz, e se for alguma coisa que tá todo mundo fazendo, faz da sua maneira. Faça uma coisa que seja genuína pra você e desapega. Assim, eu acho que é muito importante desapegar. Do tipo, às vezes... Eu ia perguntar, o que significa desapegar pra você? Porque eu acho que muitas pessoas têm um apreço sobre cada coisa que ela faz na internet. Cada coisa que ela produz. E foi o que a gente falou. Você não é o seu melhor vídeo, mas você também não é o seu pior vídeo. Então, tipo, você vai postar uma coisa, vai flopar, faz parte. Você vai postar uma coisa, vai bombar, você não vai ficar famoso amanhã, e tudo bem, sabe? É o desapego do imediato, do tipo, isso deu certo, agora foi, isso deu errado, acabou. Não, é uma jornada. É uma jornada em que você tem que ser você e continuar sendo você. É isso. Mensagem poderosíssima, não tem nada de piegas. E Vina, queria te agradecer do fundo do coração, cara, por ter topado participar. Eu acho que a gente cruzou temas aqui, desde organizando o seu caos mental estratégico, cara, em um modelo que as pessoas podem seguir, até a tua jornada pessoal e como é que você pensou sobre cada passo que você deu. Não tenho dúvida que tem muito conhecimento, muito aprendizado para quem está ouvindo a gente. Obrigado. Eu que agradeço, fui muito feliz. Pra mim é doido, assim, muitas vezes a gente vai só vivendo, né, então a gente não tem, a gente não para pra avaliar as coisas que a gente faz, as coisas que a gente executa, então é muito legal também poder falar sobre isso e entender que, tipo, pô, é bacana também isso que eu tô fazendo, sabe? Existe uma mensagem por trás desse caos. Sem dúvida. Baita prazer te ter aqui. E para quem tá ouvindo a gente se vê no próximo episódio do Creator Mode. Obrigado, Vina. Eu que agradeço. Até mais. Se esse conteúdo aqui te ajudou de alguma maneira, se você tirou algum insight, isso provavelmente significa que ele também pode ajudar mais pessoas nesse mesmo objetivo. Então, o que é o meu pedido? Tira um print da tela do teu celular, posta no Stories do Instagram e ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar em ainda mais pessoas. A gente reposta vários de vocês diariamente que ajudam a gente a divulgar essa mensagem. Então, esse é meu pedido. Tira um print da tela, posta no Instagram, me marca lá, @VelarRafa, pra gente ajudar esse conteúdo chegar em ainda mais pessoas.